E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Quem acompanha o canal aí viu que ontem de noite aconteceu uma entrevista, uma live, né, com os amigos o Strack e o Maurício Longo no canal da Conexão Exponencial. O link está aí para quem puder e quiser assistir. E é bastante interessante porque nós três somos pessoas da área de tecnologia, pessoas com mais de 30 anos, né, com experiências diferentes, mas numa mesma estrada, né, e com uma visão muito parecida sobre as questões de tecnologia, até porque a gente, ao longo do tempo, do trabalho que fizemos juntos, né, inclusive com o Maurício, a gente está até escrevendo um livro ficcional junto também. Então a gente aprendeu ao longo do tempo a estar um admirando o trabalho do outro, né? O respeito é muito grande, a admiração é muito grande. Então, quando eles convidaram para fazer esse programa, eu fiz com muita alegria. Que eu assisto praticamente tudo que eles falam, recomendo também. Sigam lá o Conexão Exponencial. É muita coisa interessante, é muito insight, muita coisa que te pega de surpresa e você fala, caramba, é verdade, eu não tinha olhado por esse ponto de vista. Então é muito enriquecedor o canal que os dois estão produzindo, já tem um tempo, já tem muito material interessante. Tá? Mas vamos lá. Eu trago hoje aqui, eu já coloquei o link aí no canal, uma notícia bastante interessante. Dá para a gente tecer muitos comentários sobre essa notícia, sobre diversos aspectos. Vou pegar alguns deles, né? É uma notícia dizendo aí que o Nubank, né, envia cartas até para quem não é cliente. Tá? Bom, num primeiro momento, quando olha o título, você pensa assim, puxa vida, mas essa empresa é fantástica, né, cara? Departamento de marketing lá, os caras são terríveis, olha como é que eles são bons, né? Porque a carta, quando chega na casa da pessoa, ela tem um temperinho a mais, né? Ela é uma empresa que ela tá lá, tá crescendo bastante, né? Uma empresa brasileira que explodiu aí, já é enorme, muito bem avaliada, já está com valor de mercado enorme e realmente quase todo mundo tem um cartãozinho de crédito do Nubank na carteira. Se não tem, entre em contato com eles e peça, porque funciona muito bem o sistema deles, o aplicativo é muito bom, a proposta é muito interessante, mas não estou aqui para fazer propaganda deles, tá? Bom, então a carta chega na sua casa, você não sendo cliente, e é uma carta escrita à mão. Olha que interessante, né? A carta é escrita à mão, né? E ainda vem acompanhada com a foto de um grupo de funcionários. Claro que tão logo as pessoas começaram a receber essa carta, né? Algumas pessoas ficaram bastante encantadas, outras ignoraram como é normal, não, já tenho cartão, não preciso. E aí teve uma pessoa, um tal do Bruno Gâmbaro, que ele fez um Twitter muito interessante, também está no artigo, onde ele fala para o Nubank o seguinte, ele fala, pô, eu amei a carta escrita à mão, pode ser até que eu faça meu cartão hoje. Mas para que a nossa relação seja de total confiança, eu preciso saber aonde foi que vocês conseguiram o meu endereço. No aguardo, né? Aí você pensa o seguinte, caramba, banco de empresa, essa empresa grande não responde Twitter, essa empresa grande não responde cliente. Essas empresas grandes seguem lá os processos deles, não querem se incomodar. Normalmente é o que acontece mesmo. Você, às vezes, até sendo cliente, você tem uma dificuldade tremenda para falar com as empresas, né? Como tem um caso agora, como eu não faço propaganda de ninguém, eu também não tenho o menor problema em falar mal de ninguém. Então, o problema é com a Unimed agora, né? Que o plano de saúde da família renovou esse ano e incrível, né? Inflação menos de 4%. A Agência Nacional de Saúde determinou que os planos não podem aumentar mais do que 7%, e aí o meu veio com um reajuste de 15%. Vai fazer uns 20 dias e eu não consigo falar com ninguém. Eu não paguei a fatura, tá? Porque eu não concordo com o reajuste ali, eu quero falar com eles. E eles também não me procuram, né? Então é interessantíssimo, né? A maneira como muitas empresas trabalham hoje, né? Você vai lá, tenta abrir chamado, ninguém te retorna, ou dá o chamado por encerrado, aí quando você vai ver, não teve solução alguma, né? Apenas encerrar o chamado. Pô, perfeito. É só para dizer que tem, né? Bom, aí por incrível que pareça, a Nubank foi lá e respondeu, né? Bom, a Nubank disse o seguinte, olha, existem
alguns bancos de dados que, em parceria com empresas de luz, água, telefonia, entre outros, unificam informações sobre consumidores brasileiros. No caso do envio de cartas, fizemos uma parceria com a empresa Boa Vista, que é possível que as bases de dados contenham informações antigas e desatualizadas, o que ocasiona alguns erros nos envios e tal. Bom, é uma prática bastante comum, né? É duro, né? Ter que falar isso. E o mercado vai ter problema, porque os departamentos de marketing, isso é uma coisa que eu acho que a LGPD vai pegar, vai entrar de sola. Os departamentos de marketing, eles têm muita criatividade, mas claro, é da essência dos departamentos, tá? Mas eles têm pouco simancol para algumas coisas. Então tem algumas campanhas que a gente vê aí pela internet, que você, quando você lê a campanha, você assiste, você fala, meu Deus do céu, eles estão querendo perder cliente, eles estão querendo atacar quem é o seu público principal, por que eles estão entrando nesse tema, fazendo dessa maneira? Mas por que isso? Então é uma coisa muito estranha, parece que existe um descasamento entre o negócio da empresa e alguns departamentos de marketing, né, que atuam como se fosse o inimigo. Naquela ânsia de repente, conseguir um nicho de mercado, ele não se incomoda de dar as costas para toda a base de clientes que ele já tem, né? Que é o que ele deveria manter, que deveria mimar, né? Que deveria fazer com que aquela relação, a cada dia, como se fosse um casamento, fosse renovada, né? Que as pessoas, toda vez que utilizassem o serviço ou entrasse em contato com a empresa, qualquer tipo de interação, ela percebesse que aquela é uma relação que valeu a pena, né? Que vale a pena manter, né? Então, é uma relação sem conflitos. Bom, mas infelizmente é uma prática comum esse compartilhamento de banco de dados entre empresas. E pior ainda, né? Porque o Banco Boa Vista, que é um banco que faz registro de crédito, situação de crédito, tem informação também que você pode colocar lá sobre documentos roubados e tal. Eu tenho certeza mais que absoluta de que quando as pessoas entregaram seus dados para o propósito daquela empresa, que ninguém disse para elas que ela poderia receber em casa uma carta oferecendo um cartão de crédito, né, de uma determinada empresa, ou que aqueles dados pessoais, que é o endereço completo dela, de repente até uma situação financeira, algum dado financeiro estaria sendo compartilhado. Tá? Então, o que acontece? A LGPD ela prevê essa situação e se essa prática continuar, muitas empresas, Nubank inclusive, vão ter muito problema. Porque diante de uma auditoria ou de uma fiscalização ou de uma denúncia de uma pessoa qualquer que tenha recebido essa carta, essa pessoa que recebeu essa carta, ela vai poder, conforme a lei já prevê, ela vai poder entrar em contato, ela vai ter que encontrar um canal no Nubank que receba a reclamação dela, tá? E ela vai perguntar como que o Nubank obteve aqueles dados dela, porque ela nunca teve um relacionamento com o Nubank. E o Nubank vai ter um prazo para responder, 30 dias, por exemplo, em que ela vai ter que informar como que aqueles dados foram parar na empresa. Aí, no instante seguinte, a pessoa pode falar, olha, ok, não dei o meu consentimento para essa operação. Não dei meu consentimento para essa aquisição dos meus dados. E ela vai poder processar o Nubank, não só processar, mas denunciá-lo na Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional vai notificar o Nubank para explicações, né? E vai questionar também se ele está implantando, se ele implantou a LGPD, se ele não está atento às novas modificações que a lei previa, né? E por que é que ele deu continuidade a isso, se ele já sabia. Se não sabia, ela vai avaliar se aquilo foi tipo um risco que a área de marketing resolveu correr. Olha, eu tenho aqui uma base com 5 milhões de pessoas. Se eu fizer 100 mil cartões e levar uma multa de 10 milhões, para mim vale a pena. Porque eu consigo pagar essa multa em tantos meses. Não se engane, as empresas fazem isso. Elas fazem esse tipo de conta, né? Então, só que a Agência Nacional,
ela vai avaliar todos esses pontos, se houve dolo, se não houve. Basta, por exemplo, falei até na live ontem, se essa é uma base de dados de 1 milhão de pessoas, basta que a Agência Nacional diga que o Nubank, tá bom, foi um erro, você não vai ser multado, mas você vai ter que corrigir esse processo e você tem que notificar as pessoas que foram prejudicadas com uma carta registrada. Então, o Nubank vai olhar, a carta registrada hoje, eu não sei quanto é que tá, deve estar lá uns R$ 3. A conta já está em R$ 3 milhões. Só para começar. Fora todos os processos internos que ela vai ter que conduzir. Né? E fora as possibilidades também de cada uma dessas pessoas que foram prejudicadas poderem mover ações na justiça aí, na parte civil. Né? Então, a lição que fica desse caso é que a ética, né, ela não tem preço. A empresa pode ter perdido o cliente nessa ação de marketing, cliente que ela já tinha. Por exemplo, eu tenho, aí a minha esposa recebe, aí eu não concordo com aquilo, porque o nosso endereço foi compartilhado de uma maneira indevida, e eu que tenho um cartão, de repente, da Caixa Econômica e do Nubank, tomo a decisão de eu não uso mais esse cartão, só vou usar o da Caixa porque eu não gostei dessa atitude da empresa. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. O brasileiro, ele costuma não reclamar das coisas. Você senta num restaurante e é mal atendido, a comida não está boa, a conta foi cara. Quando ele sai na porta, o maître pergunta lá, você foi bem atendido, você gostou? O que a pessoa responde? O que o brasileiro faz? O brasileiro não quer, entrar em atrito, ele não quer desagradar as pessoas. Ele ele faz aquele protesto silencioso, ele diz, não, foi muito bem atendido, muito obrigado, tchau, até a próxima, tal, e nunca mais bota o pé naquele lugar. Então, o brasileiro não reclama. E tem o dano silencioso que acontece nesses casos, que não é mensurável. Bom, como as empresas olham só para o macro, né? Talvez elas não sintam esse efeito, mas isso acontece. Você que está me ouvindo, você sabe que você já fez isso. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? Então, fica mais essa dica, mais esse artigo de hoje aí sobre o mau uso, assim, descarado, né? Dos nossos dados pessoais, que é uma prática de mercado hoje, e com o seu conta-gotas aí, né? O seu prazo terminando. Isso vai acabar e não adianta, tá? Então, você que é líder de uma empresa, gestor, administrador, prezem por essa questão de tentar sempre mimar o seu cliente, tá? Se coloque no lugar dele. É como se fosse um relacionamento mesmo, um casamento. Se coloque no lugar do outro lado. Tente sentir o que ele sentiria se acontecesse a situação XYZ, sabe? Às vezes não é o problema que vai fazer você perder o cliente. Muitas das vezes é a maneira como você lida com os problemas. Porque problemas existem, processos não são perfeitos, os problemas vão acontecer. E o que determina, às vezes, se você vai permanecer ou não com o cliente, ou se a sua empresa vai continuar progredindo e crescendo, é muito da maneira como você trata as pessoas. As pessoas são, na sua maior parte, racionais e entendem que problemas acontecem. Então, a maneira como você vai tratar aquele ser humano que está na tua frente. Tá? Ou, no outro lado do e-mail, o teclado é muito frio, muito insensível. A internet deixa as coisas muito insensíveis. Você fala coisas pelos dedos que você nunca falaria pela boca. Nunca falaria olhando uma pessoa de frente. Então, tente tirar essa camada fria do caminho e fazer o que é certo, tá? Fazer o que é correto, fazer o que é ético, tá ok? Então, um bom dia para vocês e até amanhã.